Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 328. Sessões 15 e 16 de setembro de 2020. Acórdão 2476 de 2020. Plenário, prestação de contas, relator ministro Benjamin Zimler. Responsabilidade. Multa. Acumulação. Contas ordinárias. Processo conexo. Princípio do non bis in idem. Não se aplica multa em processo de contas ordinárias caso o responsável já tenha sido apenado em outro processo pela mesma irregularidade, em observância ao princípio do non bis in idem. Acórdão 2488 de 2020. Plenário, denúncia, relator ministro Raimundo Carreiro. Licitação, pregão, intenção de recurso, admissibilidade, mérito, antecipação. No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão. Acórdão 2489 de 2020. Plenário, agravo, relator ministra Ana Reis. Direito processual. Comunicação processual. Validade. Endereço. Receita Federal do Brasil. Base de dados. O responsável não pode arguir nulidade de comunicação processual por desatualização de endereço constante na base da Receita Federal, pois cabe a ele manter atualizada a informação sobre seu domicílio nessa base de dados oficial, não se admitindo no ordenamento jurídico brasileiro a arguição de nulidade por quem lhe deu causa. Artigo 276 do CPC. Acórdão 2496 de 2020. Plenário, tomada de contas especial, relator ministro substituto Marcos Benquerer. Convênio. Sistema S Prestação de Contas. Patrocínio. Obrigatoriedade. As entidades do Sistema S, por gerirem recursos públicos e estarem sujeitas, portanto, aos princípios constitucionais inerentes à atividade administrativa, estão obrigadas a exigir prestação de contas, física e financeira, dos valores transferidos a entidades privadas por meio de contratos de patrocínio, bem como os terceiros patrocinados, estão obrigados a prestá-las, por força do artigo 70 da Constituição Federal. Acórdão 9735 de 2020. Primeira Câmara, tomada de contas especial, relator ministro Bruno Dantas. Responsabilidade. Entidade de direito privado. Extinção. Julgamento de contas. Débito. Multa. A extinção de associação civil gestora de recursos públicos, embora impeça a aplicação de multa por ser causa de extinção da punibilidade, não impossibilita o julgamento de suas contas e a condenação em débito dos sucessores patrimoniais da associação até o limite do patrimônio transferido. Artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal. Acórdão 9738 de 2020. Primeira Câmara, embargos de declaração, relator ministro Benjamin Zimler. Direito processual. Relator. Impedimento. Suspeição. Fato superveniente. Nulidade. A suspeição do relator por motivo de foro íntimo, declarada em razão de causa superveniente à sua atuação, não importa na nulidade dos atos processuais por ele praticados. Acórdão 9749 de 2020. Primeira Câmara, tomada de contas especial, relator ministro substituto Augusto Scherman. Contrato administrativo. Formalização do contrato. Contrato verbal. Vigência. Extinção. A continuidade da execução de serviços após esgotado, o prazo de vigência contratual caracteriza a contratação verbal, situação vedada pelo artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666 de 1993. Acórdão 9.671 de 2020. Segunda Câmara. Recurso de reconsideração, relator ministro Haroldo Cedrais. Direito processual. Prazo. Legislação. Julgamento de contas. Extrapolação.
O prazo para o julgamento dos processos de contas pelo TCU, previsto no artigo 204 do Regimento Interno do Tribunal, não é peremptório, prazo impróprio, portanto sua extrapolação não repercute sobre a validade da deliberação proferida. Acórdão 9.726 de 2020. Segunda Câmara, Pensão Militar, Relator Ministro Substituto Marcos Benquerer. Pessoal. Pensão Militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão. O direito à percepção de pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo do óbito do militar, mas o direito à reversão da pensão regula-se pela lei vigente à época do óbito do beneficiário inicial da pensão.